Pessoal, boa noite, saudações tricolores. As duas maiores ideias que já aconteceram: a fundação do Fluminense, lá em 1902, e depois, consequentemente, Xerém, o maior berço de craques do futebol brasileiro. E tem fundamento. É só pesquisar aí o mundo afora, nos nossos adversários, times do Brasil. Tem jogadores revelados de Xerém para todo lado. E todos eles, ou praticamente todos eles, com muito sucesso, né? Ou eu estou falando alguma besteira? Olhem lá no nosso rival, recheado de jogadores revelados em Xerém. E todos titulares. E detalhe, isso é histórico, né? Isso vem desde lá da fundação, de quando eles acharam que não deveriam mais ficar só remando e jogar a bola também. Precisaram de quê? De uma rebelião dentro do Fluminense para poder fundar esse futebol aí. Ou seja, o Fluminense não é apenas a origem do futebol brasileiro, pelo menos do futebol sério, profissional, realmente de clube, como também berço da seleção brasileira, né? Até mesmo isso o Fluminense fez. Tornar possível termos uma seleção brasileira, com a construção do estádio de Laranjeiras, para a seleção brasileira ter a primeira oportunidade de disputar um torneio, no caso lá, o sul-americano, para ela, seleção brasileira, poder existir. Só créditos nessa nossa história. Às vezes eu eu tenho certeza que às vezes essa implicância toda com o Fluminense, essa tentativa de minimizar o Fluminense, é porque é difícil para eles reconhecerem que a história do futebol brasileiro e da seleção brasileira, e até mesmo a história deles, passa pelo Fluminense. Ou seja, Flu é tradição, o resto é imitação. Aliás, eu vou usar um termo mais atual: são genéricos. Nem mesmo os ditos tricolores aí, como dizia Nelson Rodrigues, Fluminense é o único tricolor. Os outros são time de 3 cores. Até porque vieram depois e copiaram. Inclusive a camisa, só mudaram as cores. Enfim, temos que falar, e me deu vontade de falar um pouco hoje sobre a questão da importância do Fluminense historicamente, para poder chegar até a base. Belíssima atitude do Fluminense, com essa notícia aí do Agner, de ser renovado o contrato dele. Jogadoraço. Tem sim o futebol muito parecido com o do Ganso.
sem comparações, né? Nunca é uma boa coisa fazermos comparações, mas é um futebol muito parecido com o do Ganso, até o estilo de jogar. Eu fiz um vídeo já anteriormente no canal falando sobre ele, não só sobre ele, como outros jogadores da base aí que são promessas e que são joias a serem lapidadas e que ainda vão nos dar muitas alegrias e lucro, né? Porque o Fluminense forma tantos craques, tantos bons jogadores, que fica difícil de aproveitar todo mundo, né? Até porque não vai caber todo mundo no time. Então por isso que eu falei a questão de lucro, né? Nem sempre acontecerá de um belo jogador, um bom jogador, um grande jogador, ou até mesmo um futuro craque, né, ter lá aquela oportunidade de se firmar como titular no time e fazer história. Nós sabemos que isso não é uma questão do clube. Eu vejo muita gente às vezes criticando, porque deixou fulano embora, porque... Gente, não cabe todo mundo. É muito craque todo dia se formando, todo ano. São muitos e muitos e muitos. E repetindo, não à toa, os rivais aí, né, ficam aí babando para poder estarem tendo a oportunidade de contratarem jogadores que foram formados na nossa ilustríssima Xerém. É só observarmos aí, né? Essa história de que craque a gente faz em casa, que eles eram useiros e vezeiros em usar essa frase, eu fiz uma correção. Craque a gente faz em casa, na casa do nosso pai, Fluminense, lá em Xerém. Já que a gente não faz aqui igual a eles, a gente vai lá na casa do nosso pai, fundador, para poder ver se melhora aqui o nosso nível. Então é isso. Brincadeiras à parte, aliás, brincadeiras não, realidades à parte. Ótimo. Parabéns, Fluminense, pela renovação com o Wagner. Eu não vou nem citar o sub-20 todo. Tem vários e vários e vários. Cauã Elias, enfim, se a gente for citar todo mundo aqui, vai ser a lista do sub-20 toda. É isso aí. Não pode dar bobeira, como nós já, no passado recente aí, fazíamos, de perder jogadores. Negociar jogadores, gente, é uma coisa. Né? Como eu falei, nem todo mundo vai ter espaço, até pelo volume de craques que a gente forma. Mas perder jogadores, como era costume aí de diretorias anteriores estarem fazendo e a gente passar raiva, né? Também não vou ficar citando o nome de jogadores, todo mundo sabe, todo mundo que é tricolor sabe aí, né? Jogadores que a gente de repente viu se projetar, chegar no time de cima, não ter tido valor lá atrás e a gente acabar perdendo o jogador, ou de graça ou por merreca. E isso, graças a Deus, não tem acontecido mais. O Fluminense tem sim preservado esses valores, tendo cuidado de fazer contratos mais longos e duradouros com eles, né? Para poder estar valorizando e segurando o seu patrimônio. E mais um foi feito agora, o Wagner. Esperem muito desse jogador. Eu acompanho a base de perto e posso falar, esse garoto tem um futuro brilhante. E é isso aí. Fluminense não só é a origem do futebol brasileiro, a origem
da seleção brasileira, o dono das duas melhores ideias do futebol brasileiro, ou seja, o próprio Fluminense e Xerém, como historicamente é reconhecido não só no Brasil nem tanto como deveria, mas lá fora, no exterior, fica todo mundo de olho lá, nessa fábrica de craques que é Xerém, inesgotável, infinita, graças a Deus. Parabéns, Fluminense, parabéns, diretoria, parabéns a todo mundo que tem trabalhado para tornar o Fluminense cada vez maior, cada vez mais revelador de talentos e indiscutível no futebol brasileiro e mundial. Vitória Fluminense e até breve.